Olá, bem-vindos à nossa 16ª aula. Falaremos hoje sobre Sabukushi. E o que é isso? O único material que eu, na minha pesquisa, na minha leitura, vi abordando sobre esse tema é o livro do professor Márcio Djagum Babalorixá, aqui do Rio de Janeiro, em que ele fala sobre esse termo e o traduz como aviltar, aviltar-se, que é se tornar uma pessoa indigna, vil. Mas dentro da nossa prática do Lefamobaê, eu vou trazer essa relação com o Yorubá, respeitando a tradução que ali está feita, que ali está muito bem elucidada, muito bem trabalhada, mas eu vou trazer algumas compreensões aqui nossa, enquanto do Lefamobaê, acerca dessa palavra, a nível de complementar. Não há nenhum tipo de pretensão, de oposição, de correção, de nada disso, até porque não caberia, né, dentro de uma pesquisa tão séria conforme está no livro do professor Márcio Djagum. E o nosso objetivo é de ampliar esse escopo, uma vez que a língua iorubá nós podemos nos debruçar sobre horas e horas e horas e horas aqui, que ainda assim ficará sempre mais uma semântica, um pedacinho a ser revelado, um pedacinho a ser desvendado dentro da riqueza que é essa tradição. Então, vamos entender Sabukushi dentro da nossa perspectiva, o do Lefamobaê. Para essa palavra, nós preferimos o termo extirpar-se. Por que extirpar-se? Por que isso? Né? Por que extirpar? Porque extirpar é cortar a raiz do tronco, é cortar do tronco a raiz. Então, o que isso simbolizaria, uma vez que os saberes de Fá migraram da floresta para nós? O que representa, né? Uma vez que o Batalá, para cada ser humano, criou também uma árvore. Então, se somos fractais ao Batalá, mas ao mesmo tempo somos etologicamente equiparáveis ao bioma natural por meio das árvores, então extirpar-se, cortar do tronco a raiz, é você perder ou perder-se em essência, é perder-se em origem, é tornar-se ausente de toda forma de aprimoramento, rendido às condições anteriores, nas 3 últimas aulas que nós tivemos aqui. A Ifé, que foi a última, e o Boraeque, a penúltima, Pati, que foi a antepenúltima. Então, perceba a sequência que é para que haja essa condição de aviltar-se e para que haja essa condição para nós, que é tal qual extirpar-se, extirpar-se. É uma palavra difícil de ser dita, né? Mas é de cortar-se, poldar-se, em essência mesmo. E aí, quando nós temos uma relação de uma ausência profunda como essa, isso vai afetar o quê?
o nosso Ipinha e Amor, estaremos anulados de propósito de destino, e toda e qualquer essência anulada de propósito vai estar dissonante com a sua família ancestral superior, ou seja, vai estar negativa com o seu Ipori, estará igualmente antagonizada a sua própria partícula divina, por isso estará negativo com o Orixá. Estará preso ao campo maléfico, aos campos não depurados, viciosos, que liga cada essência em suas faltas às densidades de outras dimensões espirituais, ou seja, criará laços ou fortalecerá laços e vínculos com ebés, buku, com egrégoras deletérias, e sem contar que isso vai provocar toda uma alimentação de uma energia densa na condição de Okuemi, que é o quê? Tal qual aquela densidade que vai se acumulando, se impregnando de nós para ambientes, para as pessoas, mas que isso não se dissipa com a linha do tempo. Isso vai virando uma carapaça na nossa própria alma, na nossa própria essência, no nosso próprio corpo astral. Então vai virando um bloqueio, um embargo, que dificulta ainda mais qualquer forma de ascensão da sua própria consciência. E essa consciência precisando encontrar um caminho de imersão em si mesmo, a partir do quê? Da própria essência. Então, extirpar-se é algo muito profundo e que representa igualmente a complexidade desse termo, que é uma elisão. Sabu, Ku, Si é uma elisão. O que é Sa? Sa, quando tem uma crase, é fugir. Fugir. Sa, sair, correr, fugir. Sa, ó Sa, aquele que foge. Buku, uma pessoa que carrega um oribuku, não é assim que dizem? Uma cabeça ruim, uma cabeça que está sempre criando dificuldade. Sabu, Ku, Si. Si é tal qual fazer, se transformar nisso, se submeter a essa condição, porque o Si tem inúmeros significados. Mas Sabu, Ku, Si é aquele que, ao fugir, ao se ausentar de uma responsabilidade, ao se ausentar, na sua própria condição curvada lá em Iburaique, curvada lá em Aifé, ele se torna uma pessoa vil, uma pessoa extremamente vil, uma pessoa anulada em essência, não tem mais uma relação com valores. Já perdeu ali os valores. Já não se constrange. Deixa de se envergonhar pelas próprias faltas, pelas próprias ausências, conforme já discutimos até aqui. E muitos iniciados se permitem acovardar-se nessa situação. Se permitem acometer-se nessa situação. E é algo que
certamente vai criar uma relação antagônica com a nossa jornada. Por quê? Quantas são as pessoas que nós conhecemos e que nós também já passamos por isso em diversos momentos da nossa vida em que a gente se coloca nessa condição muito bem cristalizada, porque não sentimos nenhum impacto, nenhuma vergonha, nenhum constrangimento da nossa falta de essência. Uma falta de essência não vai permitir aquela pessoa se constranger. A pessoa não sente, ela não é impactada. Né? E, em compensação, o que as pessoas fazem nessa falta de essência? Se investem de uma moral religiosa, de papéis religiosos. E são pessoas assim, aquelas que mais dizem frases do tipo: ah, agora eu estou no sagrado, agora eu estou na minha vida profana, então ninguém tem nada a ver com isso. Espera lá, será que há distinção? Será que há separação? Agora eu tiro a roupagem minha de sacerdote, de babalaô, de babaloxá, de aloxá, eu tiro essa veste de Eked, Ogã, Baba Ogã. Então tiro essa veste e junto com o meu despir, o meu cargo fica junto ali, meu cargo também é despido junto com a minha roupa. Não, pera lá, agora eu saí aqui da função, saí aqui do xirê, saí aqui da minha cerimônia, do Itelodú, do Itefá, acabou, cumpri o preceito, deixa eu trocar de roupa e junto com isso a essência que me veste naquela condição fica ali pendurada no cabide junto. Aí agora eu posso ir lá pro bar, posso beber, posso falar qualquer porcaria, posso comungar de tudo que é podridão, de vários okuemi, de várias naturezas mortas que marcam aquele ponto ali bem assíduo, né? Que são assíduos ali naquela esquina ali, que está cheio de porcaria, né? Porque agora eu estou fora do sagrado, já cumpri o meu papel, já acendi minha vela, já botei a cerveja lá no Ogum, o Tinibé, já dei o Ossé, já cuidei do Ibauri, do Ileuri, né? Já rezei, fiz minha parte, agora eu posso me emporcalhar aqui. Então perceba que a crença as crenças às quais nos investimos, em muito dialogam e fortalecem essa condição chamada Sabu Kusi. Por que Sabu Kusi? Eu cumpro funções, me invisto ali do papel episcopal, sacerdotal, enquanto eu estou ali, estou perfeito, estou cumprindo com o rito, mas quando eu saio dali, eu volto para a minha imundície cotidiana. Eu volto para a lixeira que é a minha vida. Eu volto para a perturbação que é a minha essência. Ou melhor, a minha falta de essência, porque Sabu Kusi é eu extirpar essa essência. É eu cortar na raiz essa essência. Eu não sou mais impactado, não me incomodo mais com as inconveniências dos meus atributos pessoais. Não me incomodo mais. Já me acostumei com eles. Eles já ficaram familiarizados por demais em mim. E quantas são as pessoas acometidas dessa condição que estão se vestindo de branco em honra ao Batalá, em honra ao Xalá? São pessoas assim que muitas vezes se vestem de branco às sextas-feiras, deixam de comer carne, não tomam a cerveja, mas esperando só o prazo de virar meia-noite para entrar logo no sábado e sair daquele sacrilégio. Então, esse conceito nos leva a inúmeras reflexões.
será que está sendo honesto da nossa parte a busca genuína? Está sendo genuína a nossa busca em, de fato, professar de algo, né? De fato, estar ali evocando ofó, nomes de orixá, e cada nome é um símbolo sagrado, está ali prestando culto, fazendo sacrifício, será que está sendo válido? Ou eu estou só ocultando de mim mesmo essas camadas que nenhum orixá vai remover, porque, né, faz parte da jornada do ori. Está lá em Ogundá. É o ori que precisa cumprir essa jornada até o seu final. Então, nesse caminho de hoje, fica essa lição, né, e esse termo. E o porquê que nós escolhemos extirpar-se do que aviltar-se. Ambos estão corretos, né? Obviamente, aviltar-se está muito mais ligado linguisticamente a sabuco-si, sim, claro. Mas extirpar, ele tem um valor figurativo que traz um tino, traz um cerne numa relação espiritual que nós mantemos e que nos permite uma reflexão muito ampla a partir desse termo, uma reflexão muito ampla desse termo, descrevendo o que é a manifestação de Sabuco-si em nós. E aí é onde nós entramos, por exemplo, no Odu Irosum, porque no Odu Irosum é ensinado que, por mais que a gente se oculte, por mais que a gente se camufle, quando estivermos diante dos nossos ancestrais, nenhuma veste será capaz de ocultar as manchas dos nossos feitos. Nenhuma veste será capaz de ocultar o vermelho da vergonha. E também não será necessário nenhum tipo de veste para que sejamos percebidos no vermelho da nossa coragem em ter vivido em busca de uma verdade, em ter nos doado em prol dessa verdade. E por isso que, dentro dos caminhos do feminino, que tudo é muito visceral, tudo está muito aprofundado, internalizado em essência, não tem pactuação que se sustente fora desses saberes, fora desses princípios. E por se tratar de princípio, não adianta vir com conceitos. Esquece. Não são conceitos que vão se sobrepor a princípios. Pelo contrário, os princípios, eles podem variar em conceitos, mas sempre se preservarão como princípios. E todo princípio é a origem que fundamenta qualquer conceito. Então, quando nós falamos aqui dessas palavras, e essas palavras sendo princípios que evocam a nossa relação com Yami, você pode passar por uma iniciação no Benin, na Nigéria, pode passar no Brasil, pode passar em qualquer lugar. Mas esses princípios serão princípios comuns. Porque o que eu estou falando aqui não é nenhum mistério. O que eu estou falando aqui faz parte de todas as religiões, filosofias espiritualistas do mundo. Obviamente em conceitos diferentes, em línguas diferentes, em escrituras diferentes, em tradições diferentes, mas são princípios comuns, evocados em todas as culturas, em todas as ordens. E por que conosco
seria diferente? Por que conosco funcionaria apenas a nível de magia? Ah, e a minha é só a magia. Espera lá, se eu estou me iniciando, eu preciso me libertar e me permitir aos mistérios dessa iniciação. E como eu vou me aprofundar nos mistérios, estando aviltado, estando extirpado. Vocês entenderam? É um trava-língua do caramba. Né? Como é que eu vou me aprofundar nessa relação extirpado e anulado em essência? Extirpado. Pronto, falei. E anulado em essência. Como é que eu vou fazer isso? Anulado em essência. Como é que eu vou buscar uma energia cósmica que é visceral, que é plena, que é primordial, anulado em essência? Como? E é claro que os princípios que se desdobrarão para mim serão princípios que me assustarão, serão princípios retóricos. E aí vem as diversas faces de Ami, como as temíveis Adé, as temíveis bruxas, aquela condição que quem já viu sabe o que eu estou dizendo, quando elas se plasmam para nós numa condição extremamente hostil, uma coisa que é realmente igual aqueles contos de bruxa mesmo. Infelizmente ou felizmente, em alguns momentos da minha vida, eu tive essas experiências de olhar, piscar, passar a mão, coisa e tal, para ver se sumia, quando pensava que não estava ali, permanecia ali. Ou seja, Yami se materializou. Mas se materializou numa condição que não era nada bonitinho ou agradável. E não foi só uma vez. Mas por quê? Eu estava, mesmo na condição de iniciado, já babalaô, eu estava aviltado, estava extirpado em essência, estava morto em essência, estava anulado em essência, na condição de um mendigo espiritual. E Yami, mesmo nessa condição muito peculiar, estava me mostrando o tipo de princípio que eu estava evocando na natureza dela. O tipo de relação que eu estava evocando, mesmo conhecendo sobre magia. Mas o que adianta conhecer sobre magia? E a maioria das pessoas que estão presas a essa condição, são as pessoas que ficam reféns de ebó. E aí toda hora tem que fazer o quê? Né? E Pesei, Ami, Pesei, Ami, Pesei, Ami, Pesei, Ami, toda hora é moda, e Pesé, é moda. Né? E aí vai lá, faz aquelas oferendas com víscera, isso, aquilo, tá? Porque é moda. Mas por que isso é necessário? Por que sacrifícios tão viscerais são necessários? O que evoca, né, toda hora sacrificar algum recurso na natureza para apaziguar as minhas sombras? Já pensaram nisso? Seria essa condição chamada Sabu Kursi, né? Essa insistência em permanecer-se
ou permanecer aviltado, extirpado, morto em essência? Seria aí a necessidade de tantas oferendas de apaziguamento, Ayami? Né? Então, fica esse vídeo aí. Axé.